Olá pessoal, é um grande prazer estar aqui para a terceira aula sobre respiração, sobre Qigong respiratório, e hoje nós vamos falar de tratamento de traumas através da respiração. Então, isso é muito importante para toda pessoa, mas é de fundamental importância para quem trabalha na área da saúde e para o terapeuta, porque o terapeuta que conhece como tratar trauma de seus pacientes, de seus clientes, ele consegue melhorar a vida das pessoas de forma profunda. Um trauma é aquilo que atrapalha a vida da pessoa muito. Pode ter ocorrido de forma consciente ou inconsciente. Então, digamos que houve uma dor de cabeça, a pessoa tem uma dor de cabeça a vida inteira, mas que essa dor de cabeça começou depois que houve um problema com ela. Então, imagine uma pessoa, mulher, que houve um problema de ordem de cunho sexual, por exemplo, na infância, e que às vezes ela até esqueceu disso, ou na verdade não esqueceu, ela tentou esquecer, então jogou lá num lugar do cérebro, escondido no subconsciente, para não sofrer por aquilo. Porém, o corpo sempre somatiza, quanto mais a gente tenta colocar para dentro algo muito forte, ele sempre somatiza em algum lugar, e muitas vezes até em doença física. Nesse caso que eu estou mencionando, digamos que a pessoa teve dor de cabeça, enxaqueca. Se você tratar o trauma dessa pessoa, à medida que melhora o trauma, instantaneamente a dor de cabeça, que foi uma vida inteira, ela desaparece. Então é algo muito efetivo. Às vezes essa pessoa já passou por diversos tratamentos, remédios de ponta, tratamentos excelentes para enxaqueca, para dor de cabeça, mas que não resolveram o problema. Porque nesse caso específico, foi um trauma que causou o problema. Então, estou dando apenas um exemplo aqui para você perceber o que um trauma pode causar, mas muitas vezes não causa um problema físico, digamos, mas uma tristeza, alguma situação onde a pessoa tem um bloqueio durante a vida, qualquer tipo de bloqueio, medo, muita ansiedade, qualquer tipo de bloqueio. Okay? Então imagina, por exemplo, uma fobia, né? Uma fobia criada num dia em que a pessoa estava num local e de repente um monte de abelha picaram ela. Então ela ficou com fobia de abelha. Às vezes só de ver a abelha ela vai passar por um mal-estar. Esta fobia, que é um trauma instalado com sucesso, digamos assim, ele pode ser retirado rapidamente. E quando eu falo rapidamente, é em poucos minutos. Pouquíssimos minutos consegue resolver um problema desse. Um trauma que a pessoa tem uma vida inteira, consegue se resolver em poucos minutos através do Qigong e através de técnicas milenares associadas ao Qigong. Modernamente, se estudou muito essa questão de tratamento de traumas, essa questão de exercícios respiratórios para tratar traumas. Então, eu quero que você veja um vídeo agora, bem curtinho, que vai demonstrar este vídeo, uma pessoa passando por uma sessão de respiração. Mas, antes de ver esse vídeo, lembre-se que o vídeo vai aparecer cenas fortes, então muitas vezes a pessoa pode estar chorando, gritando, se debatendo. E, na verdade, existe sim esse tipo de técnica. No entanto, esse tipo de técnica eu ensino apenas nos meus cursos presenciais. Então, hoje estamos aqui sim para falar de traumas e eu vou passar algumas coisas que vão ser relevantes, mas quem é o terapeuta que vai cuidar dessa pessoa, ele tem que saber o que fazer quando há essa catarse, quando há essa liberação ou quando ele percebe que não está dando conta, digamos assim. Ele tem que saber o que fazer. Então, por isso, tem que ter uma preparação, e não é num vídeo de 25 minutos, de 1 hora, que nós vamos preparar profundamente para que isso aconteça. Mas é importante você ver esse vídeo, e eu já vou mencionar a respeito de um protocolo que pode ser usado com resultados. Então, veja esse vídeo agora. Como você viu no vídeo, é bem intenso, né? Não precisa ser assim. Pode ser de outras maneiras.
Existem N maneiras, com exercícios milenares junto com o Qigong, para resolver esse problema. Então, eu escrevi algo aqui que é importante que eu leia para você sobre os profissionais de saúde que se deparam nos consultórios com pacientes, são profissionais de saúde engajados, que compreendem a história do paciente, que desejam mudar a história do paciente, mas eles encontram dificuldade justamente nos pontos de maior sofrimento. Então existe isso, você sabe, se é terapeuta, se é médico, se é psicólogo, você sabe disso. Se é um profissional de saúde, você percebe isso muitas vezes. Tem vivências traumáticas do passado que elas permanecem ativas e seguem influenciando o presente, como se algo dentro da pessoa fosse incapaz de processar adequadamente e deixar isso aonde é o lugar dela, ou seja, no passado. Esse impasse, ele vem frequentemente acompanhado de um desconforto silencioso do próprio terapeuta e a sensação de falta de segurança clínica ao se aproximar de memórias traumáticas intensas. Então, estou falando aqui de traumas intensos. Todo trauma pode ser resolvido com o Qigong respiratório. Todo trauma pode ser resolvido com a respiração. Dependendo da respiração, vai demorar muito tempo. Dependendo do protocolo, vai ser muito rápido. Essa é a grande diferença. Agora, muitas vezes, essa sensação de segurança clínica, ao se aproximar dessas memórias traumáticas intensas, o receio de desorganizar o paciente, de avançar rápido demais, de não saber como conduzir o processo quando as reações inesperadas do sistema nervoso surgem. Então, a gente sabe que isso não se trata de uma falta de dedicação dos profissionais, e nem de competência daquilo que ele já estudou, mas, na verdade, falta de uma ausência de um modelo claro, estruturado e neurobiologicamente orientado para trabalhar esse trauma. Então, este é o objetivo do Qigong quando nós vamos tratar traumas. Utilizando, eu vou dar uma técnica aqui. Ontem eu falei que não ia passar nenhuma técnica, mas eu vou passar uma técnica aqui que é suave, mas que ajuda muita gente, vai ajudar muita gente. Vai ajudar todos? Não vai ajudar todos, porque tem coisas que são bem intensas. Então, a técnica que eu vou passar aqui é da respiração consciente, ok? É possível acessar o trauma através da respiração e trabalhar esse trauma de maneira rápida, de maneira a resolver no próprio consultório, em minutos, e de a pessoa sair do consultório e nunca mais aquele problema incomodar ela. Mas aí, aqui eu faço uma ressalva. Por quê? Porque existem algumas fases do tratamento. E quais são as fases do tratamento que você precisa entender? A primeira fase é entender a estrutura do paciente. Então, a pessoa tem um trauma, não importa o trauma. Você entendeu o trauma que ele tem. A segunda fase é a fase do tratamento que você vai fazer no consultório, que é justamente desestruturar esta estrutura, desestruturar esse trauma. Quando você desestrutura esse trauma, algo que estava formado, você passa a não formar mais, ou você passa a destruir, desestruturar aquela estrutura. A pessoa estava acostumada a sentir aquilo sempre em determinado lugar, sempre em determinada situação, agora você desestruturou isso. Então é o segundo passo. Primeiro passo, entender a estrutura. Segundo passo, desestruturar a estrutura. O terceiro passo é criar uma nova estrutura. Então não basta você resolver esse problema, esse trauma. Você tem que colocar no lugar dele uma estrutura diferente. Por exemplo, uma estrutura positiva no lugar daquela negativa, qualquer que seja negativa. Então, digamos que é medo. Vamos colocar aqui bem geral. Digamos que é um medo, é um pânico de alguma situação específica. Então, você tem que entender isso, desestruturar isso. Desestruturou? Ok. Depois, não está completo ainda. Se você só fizer isso, para algumas pessoas já vai estar resolvido para o resto da vida. Mas, para muitas pessoas, você deve fazer o terceiro passo, e eu diria, faça para todos. Qual é o terceiro passo? Colocar uma nova estrutura, que é o quê? É medo, colocar no lugar a coragem. Tem técnicas especiais para isso. E depois, um quarto elemento, ou um quarto passo, que é
a pessoa fortalecer aquela estrutura nova que você colocou. Então, imagina que você está passando por uma estrada, sempre todo dia por uma estrada, que é o trauma, sempre todo dia por uma estrada. O terapeuta foi ali e abriu uma nova estrada, ok? Essa estrada já existe, essa estrada você já está acostumado por ela. Então, tem que desestruturar essa estrada e abrir uma nova estrada. Só com uma estrada desestruturada, ela ainda existe, tá? Desestruturada, mas ainda existe. E o que tem que fazer no dia a dia? Um reforço daquela nova estrada, vai, vem, usa bastante. Chega uma hora que aquela estrada é a principal e essa outra estrada desestruturada fica cheio de mato, entre aspas. Não existe mais. Nesse momento se resolveu totalmente o trauma. Então, muitas vezes, nós fizemos uma sessão, a pessoa sai da sessão, não lembra, nem lembra mais daquele trauma, daquele problema, não incomoda mais, mas deveria sim ela reforçar o lado positivo daquilo. Se ela não o faz, em algum momento, o lado positivo que não está feito dá lugar a qualquer outra coisa negativa que aconteceu durante a vida. Estou falando aqui de uma forma muito genérica, porque isso é ensinado na parte presencial. Eu ensino isso na parte presencial. Teremos um curso de Qigong médico agora, começa dia 19 agora, deste mês, e termina em outubro. São 4 aulas que são híbrido, aliás, 4 aulas que são EAD e uma aula que é presencial. Técnicas de Qigong médico presencial. Aí você aprende, entre aspas, tudo a respeito de como tratar trauma e outros tratamentos de saúde. Só que, lógico, eu vou demonstrar hoje uma técnica que você já pode utilizar. É importante também dizer o seguinte: para acessar o que ficou congelado no sistema nervoso e reativar a capacidade natural do cérebro de integrar essas experiências, é necessário, muitas vezes, ir além da fala, com método, segurança e critérios clínicos bem definidos. Então, muitas vezes não adianta falar, conversar, analisar. Você tem que praticar a parte física. E nisso que o Qigong propõe, a parte física. Claro que depois que você conhece o método profundamente, você pode falar algo junto, mas não necessariamente há necessidade. Então, vamos para a prática agora, que é muito importante para a liberação de trauma, de uma forma suave, mas eficiente. Então, logicamente, a pessoa, neste caso que eu vou passar aqui, ela deve estar deitada, ela deve estar numa temperatura confortável e simplesmente vai se fazer uma respiração consciente. Ou seja, o mesmo tempo que a respiração vai entrar, ela vai sair. Agora, você não se preocupe em respiração abdominal, você não se preocupe em respiração torácica, você não se preocupe em qualquer técnica avançada de respiração. Apenas preocupe-se que a pessoa tem que respirar conscientemente. O que eu estou falando aqui é mais ou menos o mesmo tempo que ela vai inspirar, ela vai expirar. E ela vai começar no começo fazendo um pouquinho mais profundo. E depois, à medida que ela está acostumando, ela simplesmente libera isso, não força nada disso, porque todos nós sabemos naturalmente respirar, o cérebro vai encontrar aquela cadência que é a ideal para você, sentir confortável, e você vai ficar ali. Esse tipo de sessão que eu estou falando vai demorar meia hora, 1 hora. Esse tipo que eu estou falando aqui, que é suave, que você pode fazer sem ter uma preparação profunda. Aquilo que nós ensinamos em curso é profundo, rápido e duradouro. Esse tipo que eu vou falar aqui é algo que você vai ter o primeiro passo: desestruturar, achar o trauma e desestruturar o trauma. Por que eu digo achar o trauma e desestruturar o trauma? Porque muitas vezes nós sabemos o que causou o problema.
e muitas vezes a gente não sabe. Então, o próprio subconsciente, o ti do subconsciente tem que achar o trauma. Então, você vai respirar profundamente no começo, o mesmo tempo para entrar, o mesmo tempo para sair o ar, e vai ficar deitado. Depois vai chegar um momento que a respiração chega ao normal. Acontece que chega um momento dessa respiração normal, você simplesmente vai fazer isso. Ela vai achar ali, vai vir à sua mente, porque você, antes de deitar, você vai ser consciente, isso é Qigong, você estar consciente daquilo que você quer, então você quer resolver o problema. Então você vai, antes de deitar, você vai imaginar que o seu cérebro vai achar esse problema. Então você vai ter problema, você não achou, digamos que você não achou. Se você já sabe qual é o problema, fica mais fácil. Mas você vai encontrar esse trauma à medida que você ficar um tempo respirando conscientemente numa sequência. O que vai acontecer? Naturalmente, vai acontecer de vir algo urgente. Ou seja, você tem que levantar para comer, você tem que levantar para ir no banheiro, você tem que levantar para fazer qualquer coisa que você lembrou. Simplesmente você deve trazer a atenção de volta para a respiração. Apenas isso. Traga a atenção de volta para a respiração e não saia daquela situação. Fique ali mais um pouco. Principalmente se começar a vir alguma emoção boa ou ruim. Você fica ali mais um pouco. E essa parte do trauma que está acessando, ela vai vir muitas vezes devagar, muitas vezes ela vai vir mais forte, mas ela vai ter um pico. Então você continua respirando normal, à medida que tem o pico, você continua respirando de forma consciente. Quando chegar no pico, sempre depois do pico tem uma queda. Vai começar a ter a queda. Então, quando você perceber que chegou no pico, simplesmente você vai respirar profundamente. E aí sim, com intenção, você vai soltar o ar, imaginando que aquela emoção, que aquela imagem, que aquela sensação, digamos, se foi ruim, se está uma sensação no corpo, se está uma sensação, se está alguma dor que vem no corpo, alguma palpitação. O fato é que o cérebro acessou o trauma nesse momento. Então, nesse momento, você vai inspirar fundo e vai pensar os números e contar de 10 até 1, simplesmente imaginando que aquela situação que não é confortável, ela está diminuindo. Então, você pensa 10, soltando o ar, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E quando chegar no 0, você abre os olhos. Você abre os olhos e para de pensar naquilo que está pensando. Ah, mas veio... Não, pensa em qualquer outra coisa. Por exemplo, aí você pode pensar na comida, aí você pode pensar no banheiro, aí você pode pensar em qualquer outra situação. Simplesmente você tem que quebrar o padrão, você tem que sair daquela situação. Ah, mas eu estou pensando ainda. Levanta dali, lava o rosto, faz outra coisa. Saiu aquilo do cérebro. Saiu. Então você deita e você percebe agora que muitas vezes aquela imagem desapareceu, aquela sensação desapareceu, ou aquela sensação ficou mais fraca, ou aquela imagem, se não desapareceu, ela ficou mais fosca. Isso significa que você já está trabalhando algumas camadas desse trauma. Pronto, você fez isso. Recomendo que nesse momento você volte a respirar naturalmente, naturalmente sentado, e que agora você mude o pensamento e lembre-se do melhor momento de sua vida. O melhor momento que você já sentiu na sua vida. Vendo como viu, ouvindo como ouviu, sentindo o que sentiu naquele momento. Isso. E quando você estiver sentindo isso num ponto bem alto, num ponto bem intenso, você dá mais uma respirada funda para se encher daquilo, solta o ar e vai viver o seu dia. Bom, explicando esse procedimento aqui,
Lógico que muitas vezes nós vamos ter N traumas, não apenas um. Vamos ter diversos. Quem já não teve um trauma na vida? Que lembra ou que não lembra? Os estudos dizem que a maioria dos traumas é até 8 anos de idade, onde a pessoa ficou no subconsciente escondido e agora ela funciona de determinada maneira por causa daquilo. Alguns estudos dizem isso. Agora, importante que você não queira trabalhar tudo. Amanhã, quando você fizer novamente esse exercício, você não vai buscar este ou aquele trauma. Simplesmente, você vai fazer o mesmo procedimento, vai vir na sua cabeça alguma situação que pode ser a mesma, ou a mesma já foi embora, nem é tão importante assim. Você vai fazer o mesmo procedimento quando em algum momento o seu corpo achar, o seu cérebro achar alguma coisa que lhe incomoda, e você vai trazer à tona da mesma forma. Aquilo vai ter um pico, e quando chegar no pico mais alto, você respira fundo, e quando soltar o ar, imagina 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zerou, abre os olhos. Tem que zerar. Abrir os olhos, não zerou, levanta dali, vai no banheiro, lava o rosto, faz qualquer outra coisa, para de fazer o que está fazendo. Faz qualquer outra coisa. Depois, você vai sentar ou deitar, voltar uma respiração normal e lembrar do melhor momento de sua vida, como se estivesse acontecendo agora. Sempre fazendo da mesma forma. Vendo aquilo como se estivesse acontecendo agora. Vendo, ouvindo, sentindo, como se estivesse acontecendo agora. E quando você estiver sentindo isso, você respira fundo, abre os olhos e vai viver a vida aquele dia. Ok? Então você pode tirar o momento da manhã para fazer isso, o momento da noite, final da tarde para fazer isso, não importa. O que eu quero dizer aqui, e deixo muito claro para você, que você não deve forçar, porque você está fazendo sozinho, você está fazendo sem um acompanhamento de um profissional, e você não deve forçar nada. Um profissional, lógico, ele vai, com conhecimento, ele vai forçar para resolver o problema ali. Mas voltando agora, o que nós fizemos? Nós estamos entendendo a estrutura, o corpo está entendendo a estrutura, com intenção. Chegou algum momento que você achou o trauma, entendeu a estrutura, chegou um momento que você está desestruturando aquilo e depois você está reforçando o lado positivo. Ao longo dos dias, pelo menos um mês, eu recomendo que você, num outro momento qualquer, você pense, sente confortavelmente, respire profundamente, solte, em 4 tempos. Você faz 3 respirações. 3 respirações em 4 tempos, ou seja, 1, 2, 3, 4, soltando o ar, 1, 2, 3, 4. Sem retenção aqui e sem retenção aqui. Não se preocupe se a respiração é abdominal, se a respiração é diafragmática, se a respiração é pulmonar alta. Não se preocupe com isso. Respire em fazer 3 respirações profundas, o máximo que você puder, contando 3, contando até 4, soltando o ar, contando até 4. Inspirando, contando até 4, soltando o ar, contando até 4. Faz isso 3 vezes. E aí você vai por um tempo, pode ser 1 minuto, 2, o tempo que você julgar necessário, você vai se concentrar apenas no melhor momento da sua vida. Até sentir isso. Quando você sentir isso, lembrar disso, visualizar isso, você vai respirar profundamente. Ou seja, o cérebro vai entender que é para entronizar aquilo, abrir os olhos, se sentindo bem e vai viver o seu dia. Então, o que eu estou dizendo para você aqui é o seguinte, vamos recapitular. Primeiro, respiração consciente, apenas prestando atenção na respiração. Em algum momento, o cérebro buscou o trauma.
Como você está sozinho, você não vai fazer algo forçado, vai ser muito suave. Então vai ser mais demorado, lógico, muito mais demorado que tratar um problema com quem sabe de ti como médico, quem entende de ti como médico. Porque é instantâneo quando se entende isso. Mas você vai fazer isso com você. Fez, em algum momento veio uma imagem ruim, alguma situação que você passou, alguma coisa que está incomodando. Em algum momento aquilo vai subir e vai ter um pico. Quando chegar no pico, você vai respirar profundamente no pico, e quando soltar, pensa 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e pensa isso, zerou. Pensa, mesmo que não zerou, você vai sempre fazer dessa forma. Zerou. Abre os olhos, muitas vezes vai zerar na hora. E se não zerar, você abre os olhos, sai dali, faz qualquer outra coisa, e aí zerou. Depois volta, faz a respiração consciente de novo, e agora pensa no melhor momento da vida, ok? Para colocar isso no lugar daquilo que era ruim, que foi desestruturado, isso fazendo todo dia, se você quiser. Colocou isso, só que você vai reforçar isso ao longo dos dias. Num outro momento, você vai respirar profundamente 3 vezes, no tempo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ou seja, um tempo igual de inspiração para igual de expiração. E na terceira vez, você vai lembrar do melhor momento da sua vida, como se estivesse acontecendo agora. Vai, no pico, vai inspirar profundamente, vai entronizar aquele momento bom, sentindo aquilo, abre os olhos, sentindo aquilo. Ok? Faça isso diariamente, que eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir tratar muitos traumas. Qualquer trauma que te impeça de fazer determinadas coisas, traumas que geram medo, traumas que geram insegurança, traumas que geram que a pessoa imagina que é incapaz, traumas que geram baixa autoestima. Então isso você pode fazer diariamente. Claro que com a técnica apropriada, e isso, como eu falei para vocês, apenas em curso presencial, que eu demonstro, aí se consegue resolver isso muito rápido, e se consegue chegar também muito rápido no trauma principal, que isso é uma questão fundamental, porque se você chegar no trauma principal de uma pessoa, ou no primeiro trauma dela, ela pode ter um primeiro trauma. Vamos supor que eu tenho 50 anos e eu tive um primeiro trauma na minha vida com 10 e outro com 40 anos, ok? Se eu tratar o trauma de 40 anos, vai resolver o problema até ali. Ou seja, já vai resolver muita coisa. Mas se eu tratar o primeiro trauma, se eu conseguir chegar no primeiro trauma, que é esse de 10 anos que eu falei, todos os traumas que vieram depois, automaticamente, como um dominó, uma carreira de dominó que é derrubada, todos os outros traumas serão tratados automaticamente. Por isso que você, terapeuta, deve realizar as respirações, deve todos os dias tratar os seus traumas como se escova o dente, porque ao longo da vida são poeiras, né, que tem camadas que vão criando, tem alguns maiores, tem alguns menores, mas tem aquele que é grandão. Então não se preocupe com o grandão, se preocupe fazendo sozinho, fazendo todos os dias, ou todas as vezes que puder, até você chegar no problema. Chegou no problema, pode gerar um desconforto de você querer sair dali para comer, para ir no banheiro, para fazer qualquer coisa. Resista a esse desconforto um pouco, ok? E aí faça o procedimento que vai chegar no pico, você conta de 10 até 1, vai zerar, e aí parece que só entrou em contato e zerou, mas não, houve um contato e houve uma dessensibilização. Então você tem que dessensibilizar aquilo, você tem que ressignificar aquilo. Nas técnicas de quem é um terapeuta avançado no TICOM médico, vai ser muito rápido de fazer isso e vai ser muito rápido de achar o primeiro trauma. Então eu recomendo que você que está assistindo, que não é terapeuta, faça desse tipo de respiração que eu ensinei hoje uma respiração para a vida. Você que é terapeuta,
Aí sim, se aprofunde nos seus conhecimentos. Tem pessoas aqui que estão assistindo esse vídeo que já fazem a Academia da Saúde Ticom Médicos Ticom 5X, que é outro processo Ticom, tem vários exercícios respiratórios lá, para você ter uma ideia. Tem mais de 100 tipos de respiração que estão sendo inseridas semana a semana dentro da Academia de Saúde. Para quem não sabe, a Academia de Saúde é um programa que eu desenvolvi, que a pessoa paga R$20 por mês e ela tem em casa uma academia de Ticom, ou seja, exercícios físicos milenares que ela pode fazer durante 10 minutos por dia para entrar em forma e ficar equilibrado. Além disso, tem dentro desse Ticom 5X, Academia da Saúde, tem o Ticom respiratório, vários exercícios de respiração, diversos exercícios de respiração. Inclusive, esse vídeo vai estar lá dentro. E, claro, semana a semana é colocado mais vídeos, mais vídeos, mais vídeos. Como eu falei para você, tem mais de 100 tipos de respiração. O Ticom realmente é algo completo, é um trabalho sobre energia de forma completa, onde tem o Ticom através de exercícios milenários, através de exercícios respiratórios, onde diversos outros exercícios respiratórios modernos que se está ensinando hoje tem a base do Ticom, que tem mais ou menos 4.000 anos. Lá dentro do Ticom 5X Academia da Saúde eu ensino o Ticom antigo e o Ticom moderno de 1950 para cá, que é mais ligado às questões físicas e algumas questões emocionais também. Mas é uma verdadeira academia da saúde, onde você vai clicar aqui embaixo, se quiser se inscrever, você escreve diretamente e por R$20 por mês você o ano todo tem uma academia em casa para você fazer de exercícios muito bem elaborados, de acordo com a sua idade. 20 anos faz um tipo de exercício, 30 anos é outra série, 40 anos é outra série e assim por diante. Todos eles de uma forma muito bem coordenada, muito bem estruturada, para você ter um desenvolvimento no Ticom, ter saúde, boa forma e equilíbrio em apenas 10 minutos por dia. Claro que você tem tanta coisa lá dentro que você vai querer fazer todos, mas siga um passo a passo. Siga o Ticom 5X, que são 5X porque são 5 exercícios que você deve fazer todos os dias, ok? E aí tem mais um tempo de 5 minutos, que você vai fazer alguns exercícios de alongamento, de equilíbrio, de força, são muito interessantes. E para o profissional que queira fazer o nosso curso de Ticom médico, também a inscrição, ela já está aberta. Dia 19 agora começa a nossa primeira aula. Então nós temos no mês de agora junho, julho, agosto, setembro e outubro a aula presencial. Junho, julho, agosto, setembro é online. O melhor curso do Brasil de Ticom médico, único curso dado por um brasileiro no Brasil. Técnicas milenares, técnicas que se você é de outra área, se você é um terapeuta de qualquer área, os seus resultados vão mudar. Seja na acupuntura, seja lidando com plantas na fitoterapia, seja massoterapeuta, seja psicólogo, seja profissional de qualquer área, com o Ticom você terá outro tipo de resultado, ok? Então fica aqui o convite para você que entre no nosso site www.treinaterapias.com.br, procure lá 2 cursos, procure lá e veja o programa, aquilo que você vai aprender. Se você gostou dessas aulas aqui, compartilhe, passe mais para frente. Muitas pessoas precisam do Ticom na sua vida. Mas entre lá e veja o programa do curso. Você vai se encantar pelo programa do curso e digo mais, você vai se encantar muito mais pelo curso. Tem muitas pessoas que estão assistindo aqui que eu já sei que estão já fazendo os exercícios diariamente do Ticom e estão adorando, estão fazendo todos os dias. E algumas pessoas que são terapeutas, além de fazerem o Ticom 5X, já se inscreveram no Ticom médico. Se você quer uma oportunidade grande de mudar os seus atendimentos, faça o curso de Ticom médico, que é de harmonizador bioenergético. Você vai aprender a trabalhar
Assim como o acupunturista trabalha, mexe com a circulação de ti e sangue, você vai aprender a fazer isso com o Qigong médico. Um grande abraço a você, continue nos seguindo aqui no YouTube, continue nos seguindo também no Instagram, tem muitos assuntos interessantes aqui da área de saúde. Se você quer aprender